São 5 horas da manhã em Bratislava, na Eslováquia. Estes homens são motoristas profissionais, mas o caminhão deles está a centenas de quilómetros daqui, na Bélgica. Nos próximos meses, este caminhão não vai servir apenas de espaço de trabalho, ele vai ser uma casa. The model that the road transport sector is following more and more is companies from the West opening fictive subsidiaries in countries with low income. They recruit drivers. They bring the drivers to work on permanent basis in the country of, so to say, origin of the business. And this is how they use the advantages offered by the internal market. O salário destes motoristas é de 700 euros brutos por mês. É mais do que aquilo que poderiam sonhar no país de origem, mas é apenas cerca de 1/3 do que alguns dos colegas da Europa Ocidental ganham pelo mesmo trabalho. Many drivers of the new member states, they feel that they are discriminated on basis of nationality. Na Bélgica, um sindicato de trabalhadores dos transportes está a realizar uma campanha contra o que entende ser concorrência desleal por parte de motoristas do leste europeu. It's important that these people are getting paid what they deserve to be paid. They're pushing out of the market. The only way to stop this is make sure that they get the same wages as we do, so we can keep working and they can keep working on a decent wage. Os motoristas do leste sentem-se discriminados, os do oeste ameaçados. Para descobrir o que está exatamente a acontecer no transporte rodoviário europeu, fizemos à estrada. Tu? Di cosa vuoi? Mi chiamo Sergian Gruic, Sergio. Sono un autista di linea internazionale, sono sposato, ho 4 figli, ho 43 anni, sono nato nel Montenegro, poi all'arrivo della guerra decido di venire in Italia. Il lavoro sul camion è un lavoro che pochi conoscono, è un lavoro molto solitario, si vive molta solitudine e facile proprio non è. Si sta fuori per una settimana, il weekend se tutto va bene si rientra a casa. È un lavoro che porta molti sacrifici, affetti, vicinanza alla famiglia, ti dimentichi le date, compleanni, feste, non ci sei mai, non vivi quelle emozioni familiari che sono molto importanti. Sérgio é um dos 3 milhões de camionistas que percorrem as estradas da Europa. Uma vida feita de estacionamentos solitários, estações de serviço, paragens de caminhões e estradas sem fim. A rotina é muito diferente da imagem aventureira que se pode ter deste estilo de vida. Viaggiare, dicevo, è molto bello. Quando lo dici agli altri pensano che hai tempo magari di vedere le bellezze di un paese, o magari quando gli dici che sei stato a Parigi immaginano che sei andato già magari a vedere la Tour Eiffel. Io ci lavoro da 10 e passa anni e non l'ho ancora vista. La mia più grande preoccupazione è il lavoro, il trasporto.
hanno consentito un'apertura delle frontiere senza monitorare un settore come trasporto. Cioè, noi in Europa abbiamo le diverse realtà che possono variare da 280 euro di uno stipendio fisso di un autista bulgaro a 330 di quello rumeno, 1.800 quasi 2.000 euro di quello lussemburghese, 1.500 quello italiano. Insomma, non si può lavorare in queste condizioni. The road transport is a service. So the road transport operators were more and more interested to offer a cheap service, and labor costs, of course, account for the largest percentage within the cost of transport, so to say. So the interest was always to keep the labor cost down or to get it down. And with the access to, so to say, a lower wage level member states, access to their workforce, this was possible. This is social dumping. O dumping social ou o uso da mão de obra e padrões sociais mais baixos para ser mais competitivo generalizou-se no transporte rodoviário europeu. E os camionistas são os que mais sofrem as consequências. Para alguns, tudo começou com o alargamento da União Europeia aos países da Europa Central e do Leste em 2004. No entanto, não é inteiramente verdade. Os receios de dumping social e as acusações de estrangeiros a roubar empregos já existiam nos anos 80, quando a Grécia, seguida por Espanha e Portugal, entraram na Comunidade Económica Europeia. Paralelamente, o transporte rodoviário internacional ia-se liberalizando de forma progressiva. No final dos anos 90, estava completamente aberto à concorrência em toda a Europa. Desde então, a questão do dumping social tem sido uma dor de cabeça para as instituições europeias e aumentou a divisão entre a Europa Ocidental e do Leste. No Parlamento Europeu, os eurodeputados divergem muitas vezes sobre a melhor maneira de proteger os trabalhadores. C'est quoi le dumping social? Il n'y a pas de définition en tant que telle, mais tout le monde sait que le dumping social, ce n'est rien d'autre que l'exploitation des salariés par certaines entreprises aux pratiques injustes. Et c'est l'un des enjeux, je vous le dis, c'est l'un des enjeux qui mine le projet européen dans son ensemble. Si nous sommes incapables, durant cette mandature, de régler la question du dumping social, c'est la fin du projet européen. The freedom of movement of services and workers, however, has enabled the low-wage countries to build up their economies, and as a result, also the salaries in these countries have risen, very naturally. So we should continue to make the most of the opportunities that the single market has to offer, and not start sailing towards unknown direction with unknown results. I like to drive. I like to drive big trucks. And I like to travel. I work for 2 months or 3 months, and after that I go home for 1 month. I meet few of my colleagues, few. We cook together, we eat together, we drink 1 beer, maybe 2, who knows, if we have. And after that, I'm going to my cabin. Depends which weather it's outside. I try to spend some time till I'm going to sleep. I'm a family man, yeah? And I miss everything from home, from my home. Yeah? I miss my wife, I miss my children, my child actually. I miss everything. I don't know, sometimes when I smell like home, but when I look on the window, it's not my home. Yeah, it's very hard to be away from your family. But I have money to have a decent life. So what if I am from Eastern Europe? If I remember correctly, in 1940, 2 guys, Ribbentrop and Molotov, cut the Europe in 2. They
write on the paper Eastern Europe, Western Europe. Before that, Eastern Europe don't exist. It was one Europe. Because that two stupid people, how I told you, Ribbentrop and Molotov, they signed and cut the Europe in two. And look, 70 years ago, we still suffering about that. Nous sommes, nous, pour l'abolition de toute discrimination. Nous sommes pour faire en sorte que tous les travailleurs du transport puissent travailler dans toute l'Europe, mais en respectant les mêmes droits. Et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce n'est pas un vain mot, de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de chauffeurs qui vivent 3 mois, 6 mois en dehors de chez eux pour un salaire de misère. Et ces salaires de misère sont organisés en grande partie par des employeurs qui ne sont pas des employeurs d'Europe de l'Est, mais des employeurs d'ici, des employeurs de chez nous, des employeurs de Belgique, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas. Ce sont ceux-là les exploiteurs et ce sont ceux-là qu'on doit combattre. Nos últimos 15 anos, as transportadoras do Ocidente viram cada vez mais no leste uma fonte de mão de obra barata. Bratislava é um dos centros mais populares para os empregadores que podem registar uma empresa através de agências especializadas por apenas 29 € por mês, com descrição garantida. Essas agências mostram relutância em falar para a Câmara. They have a base with the trucks somewhere here? No. Slovak law for Slovak database of companies. Each company needs a seat, registered seat, and I own this building, and I give all of these companies paper. It's only virtual seat here. Yeah. So it's like a letterbox company. Yeah. Okay. No, he has letterbox. Yeah. Non stiamo parlando più di un mercato, qua stiamo parlando di evasione fiscale, stiamo parlando di un inganno, stiamo parlando di un imbroglio. Io personalmente provo un profondo disgusto a questo tipo di imprenditori che usano questo tipo di manodopera che ci vive sul camion per mesi. Sono condizioni disumane. Maar eerst een dodelijke brand in een loods in Wingenen. 2 Poolse chauffeurs blijven in de vlammen, 4 anderen zijn gewond. Officieel verbleef er maar 1 persoon in die loods, maar in werkelijkheid logeerden er 11 Poolse chauffeurs. Die rijden voor een transportbedrijf in de buurt. Rond 3 uur vannacht schieten de Poolse truckers wakker. De loods waarin ze slapen staat in brand. De vlammen slaan al door het dak als de brandweer naar Wingenen arriveert. 9 Polen die er wonen raken op tijd naar buiten. Maar al snel is duidelijk dat er nog mensen binnen zitten. In deze zaak zijn wij van oordeel dat er inderdaad sporen van mensenhandel aanwezig zijn. Meer algemeen in de transportsector zijn wij van oordeel als mensen moeten kamperen, als zij maandenlang van huis zijn, als zij niet goed betaald worden, ja, dan zijn er voldoende elementen om te spreken over mensenhandel. Als men moet slapen in een loods, dan zijn er volgens ons elementen van mensenhandel. Dus meer algemeen vinden wij dat de menselijke waardigheid in het gedrang komt. En dit leidt tot het misdrijf mensenhandel. Pawła, dos 2 polacos que morreram no incêndio, foi enterrado aqui, no leste da Polónia. Tinha acabado de fazer 27 anos e estava prestes a casar-se. Passados 5 anos, Wanda, a mãe, continua sem respostas. Até hoje, ninguém foi responsabilizado pela tragédia. Pawła, jako młodego, sympatycznego chłopaka, wesołego, bardzo pomocnego. Takiego, który nie potrafił komuś odmówić. Jeżeli go ktoś o coś poprosił, Pawełek nie odmówił.
nigdy po sobie nie pokazywał, że nie jest zadowolony. Nigdy tego po sobie nie pokazał, więc ja nie wiedziałam, co tam się dzieje. Dowiedziałam się dopiero, jak pojechałam już po ciało mojego dziecka. Zobaczyłam, jakie są tam warunki, jak wyglądał budynek. W Polsce jest duże bezrobocie, są niskie płace. I Polacy, młodzi ludzie szukają czegoś lepszego, lepszego startu w życiu. Jeżeli w Polsce szuka pracy, prawda, i nie może jej znaleźć, lub pracuje za 1000 ileś złotych, to jak on ma później założyć rodzinę, utrzymać tą rodzinę? To tam zarabia więcej, zaciska zęby i pracuje. Serão as empresas de transportes as únicas responsáveis pela exploração dos trabalhadores? E quem produz? As empresas de distribuição ou de logística que contratam os serviços das transportadoras? Não deveriam garantir que todos os subcontratados têm condições de trabalho e salários justos? A lei europeia e a jurisprudência estipulam que um motorista deve estar sujeito às condições de trabalho do país onde realiza a maior parte das funções. Mas a aplicação destas regras é difícil quando existem milhões de caminhões a cruzar as fronteiras abertas do continente e o cumprimento das leis está nas mãos dos governos nacionais. Além disso, são cada vez mais os motoristas recrutados fora da União Europeia. Okay. Thank you very much. I am Michael Jordan, Filipino truckers from Europe. Há cada vez mais motoristas filipinos nas estradas europeias. Para as empresas, eles representam uma redução dos custos com salários e proteção social. Estes homens vivem dentro dos caminhões, cabines de 4 metros quadrados, onde passam centenas de dias seguidos a trabalhar, a comer e a dormir. That is my house. Bedroom with double deck room. A empresa para a qual trabalham foi criada na Letónia por suecos que recrutam filipinos para conduzir caminhões na Europa Ocidental. Porquê na Letónia? Provavelmente porque é o segundo país da União Europeia com o salário mínimo mais baixo. I spent 12 months on the road, and after 12 months, I take my vacation to the Philippines. After 45 days, I just coming back to sign another contract. It's 670 euros per month, but we have 20 euros per day for meal allowance. Do you think it's a good salary for what you're doing? Yes, for me, it's good salary for me because it's a big money for the Philippines, for my family. It's a big money. It's big help for my family. E a história repete-se com muitos motoristas filipinos. Apesar das condições de trabalho difíceis, poucos dizem sentir-se explorados. Muitos, como o Gimel, antes de chegarem à Europa, trabalharam em condições piores na Arábia Saudita. Para eles, esta é uma oportunidade de dar melhores condições de vida às famílias. This is my life, and I love my work. Do you miss your country? Do you miss your family? Yes, I miss my country, of course. I miss my wife, my son. But I have no other choice because I don't have a work in the Philippines. That's why I am here. It's better to work here than rather starve to death in the Philippines. Face às crescentes críticas em relação às regras para o transporte rodoviário, a Comissão Europeia criou em 2017 o chamado Pacote de Mobilidade. There is no place for social dumping in European Union. In this context, the mobility package will provide a truly European solution, which combines the necessary protection of workers
and at the same time aim at preventing the fragmentation of internal market. O pacote de mobilidade tem como grandes metas o combate às chamadas empresas de apartados, a aplicação das leis do trabalho a todos os motoristas no bloco europeu e a criação de regras para que um caminhão possa circular em todos os Estados-membros. O objetivo inicial da União Europeia era remover as restrições nos serviços de transporte, ao mesmo tempo que aplicava o princípio de pagamento igual para trabalho igual. Uma medida que viria a dar aso a anos de batalhas políticas, com muitas divisões nacionais a sobreporem-se às divergências partidárias. Os documentos redigidos pelas instituições europeias mostram como alguns grupos de interesse tentaram interferir no debate. As associações de transportadoras garantem que as medidas discriminam os países da Europa do Leste, pedem mais flexibilidade para o setor, opõem-se à criação de uma agência europeia e consideram que estas reformas são uma ameaça à liberdade dos empresários. Os Estados-membros também se manifestaram. Enquanto alguns do leste defendem que as medidas vão destruir as economias e o mercado único, outros no Ocidente consideram que este é o caminho para uma concorrência justa. This is the problem within the European Union in general, yeah? Not only on the transport level, but you have to see it from both perspectives, you know. As I have spoken at that time with the Bulgarian minister, he told me, look, if you do your legislation as you wish, this will increase the voices of your populists in my member state. Then I responded to him, if I don't do that, it will increase the voice of the populists in my member states. Truck drivers from Eastern European countries have protested against a new EU mobility package. The new rules under Na Europa, os trabalhadores do setor estão divididos. A leste, acreditam que a aplicação de níveis mais elevados de regras sociais vai ameaçar o acesso ao mercado dos transportes. Já ao oeste, os motoristas temem que uma maior abertura do mercado vá deixá-los sem emprego. O que é visto por uns como protecionismo, para outros é uma questão de direitos sociais. O que para os primeiros é uma vantagem, para os últimos é concorrência desleal. The freedom to work wherever you wish, of course we want to see that continue, but not at any cost. And whilst the standard of living may be cheaper in the East, that doesn't mean that those drivers who work in the West for Western countries and Western companies should be exploited. If you're working in Western Europe for a Western company, you should be paid Western European wages. We would all love German wages. We don't have them. Don't kill the countries that support Europe the most with this horrible directive. Drivers are not second-class workers in this union. They deserve exactly the same rights when it comes to posting like all other workers in the EU. This is not the time to put at risk the internal market and therefore growth and jobs. And many of the amendments are doing exactly that. Votre démarche est politiquement dangereuse, car la réponse des peuples à la jungle sociale, c'est la colère. Apesar de anos de debate, o pacote de mobilidade ainda não foi formalmente adotado pela União Europeia. Enquanto para alguns as medidas punem as transportadoras da Europa do Leste, outros acreditam que vão melhorar as condições de trabalho dos motoristas. Mas alguns desses motoristas não podem esperar mais. Depois de 2 anos a trabalhar para a mesma empresa, Gimel demitiu-se após uma discussão com o chefe sobre as condições de trabalho. He told us, if you don't not happy anymore, we have a Ukrainian and you have a Georgian to replace you. And that's not good. Yeah, that's bullshit. I work hard. I spend my time in my truck. I gambled my health here, working here in company. And that's all I'm gonna hear from them. And that's bullshit. Gimel vive agora no Canadá, onde trabalha como camionista. Non credo e non condivido l'idea che gli autisti dell'Est sono i colpevoli di questa situazione. È colpevole la forma, è colpevole la politica che ha legiferato queste condizioni.
Sérgio continua a transportar carga por toda a Europa e até hoje nunca viu a Torre Eiffel. I can say that I am proud to be European because I am not European. I am European at my home, but here I am not European, or I am second-hand European. And it's not so fair. Viorel ainda é camionista e continua a passar meses seguidos na estrada. Enquanto a Europa tem dificuldade em dar resposta às questões que dividem o bloco entre o Oriente e o Ocidente, os camionistas continuam a suportar os sacrifícios que mantêm a economia em funcionamento.